Meus amados, uma boa noite para você que está me acompanhando. Eu quero deixar hoje uma reflexão da palavra do Senhor, tá? Mas antes de nós colocarmos aqui o texto bíblico, olha só, se você quisesse conversar com a maior autoridade desse país, você teria muita dificuldade e talvez não conseguiria. Deixa eu dizer uma coisa. Nós temos uma autoridade que ela é acima de todas as autoridades. Ela é a maior autoridade nos céus e na terra, que se chama Deus. Mas para você ter acesso, conversar com Ele, precisa de alguns requisitos. Agora, meus amados, o requisito é somente arrependimento e fé. Quando o homem ele se arrepende dos seus pecados, quando o homem se converte, quando o homem ele nasce de novo, a partir daquele momento ele terá acesso, por meio de Cristo que fez o seu sacrifício na cruz por nós, podemos chegar no lugar santíssimo, ou seja, o lugar de Deus. Na antiga aliança, ou seja, no Antigo Testamento, o templo, o tabernáculo, tinha duas separações. Diz a Bíblia Sagrada que para acessar o lugar santíssimo, aonde ficava a arca da aliança, com as tábuas da lei, com dois querubins que estavam ali, o sacerdote, ou seja, o sumo sacerdote, ele entraria naquele lugar com sangue de animais. E este sumo sacerdote, ele entrava com a vestimenta que tinha suas campainhas. E além disso, uma corda ligada em uma argola, justamente no seu corpo, na sua vestimenta. Porque se esse sumo sacerdote estivesse em falha diante da arca, ele poderia morrer ali. E ninguém tiraria. Mas, através do sacrifício de Jesus Cristo, o homem passou a ter acesso, porque o véu, ele se partiu de cima a baixo. Isso significa o seguinte, que no lugar desse véu, que era uma divisão, que era uma barreira, Jesus, ele ficou agora no lugar do véu. E por meio de Jesus nós teremos acesso ao Pai. E vamos ver isso aqui na Bíblia Sagrada. Por isso eu quero deixar somente 3 versículos. É um tema muito profundo, mas eu quero que você preste bem atenção. Nós vamos para Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Preste bem atenção. Isaías, escrevendo aqui, o profeta messiânico, ele disse que as iniquidades fazem a separação entre o homem e Deus.
os pecados, ele encobre o seu rosto. Portanto, biblicamente, o homem ele não consegue entrar em contato com Deus se primeiramente ele não se arrepender dos seus pecados. Porque os pecados fazem a separação. Deus, ele não atende à oração de um pecador. Não. Segundo a Bíblia Sagrada, se o pecador ele vai com uma intenção de mudar de vida e ele chegará aos pés do Senhor com arrependimento e fé para mudar a sua vida, o Senhor ouve a oração dele de arrependimento e a partir daquele momento este homem ele passa a ter uma intimidade, uma comunicação com o Senhor. Porque o pecado ele é perdoado, o homem ele é limpo, purificado pelo sangue do Senhor Jesus e passa a ser uma nova criatura. Mas se ele continuar com as iniquidades, existe a separação dele para com Deus. Nós vamos aqui para o segundo versículo, segunda de Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. Bem conhecido. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, preste bem atenção, primeira coisa, humilhar, orar, buscar a presença do Senhor, tá? Se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, o povo de Deus, o povo da época, na antiga aliança, na época de Salomão, que foi justamente o terceiro rei de Israel, filho de Davi. Ele construiu o templo para que o Senhor pudesse habitar. Os irmãos sabem da história. Mas quando foi para inaugurar, fazer sacrifícios, o Senhor apareceu para Salomão e disse: Salomão, este povo, eles precisam se arrepender. Salomão, se esse povo não se humilhar, se esse povo não orar, não buscar a minha face, não se converter dos seus maus caminhos, eu não vou poder ouvir a oração, o sacrifício feito nesse tempo. Mas se esse povo se converter, eu ouvirei sim, desde os céus. Ouvirei dos céus e perdoarei. Então aqui nós podemos ver que o Senhor ouve a oração daqueles que se arrependeu, que é uma nova criatura, né? Mas se a pessoa está em pecado, ele ouve quando a pessoa vai com uma intenção de mudar de vida e de arrependimento. Então aqui nós podemos ver que o povo de Deus estava desviado, desviado. O povo estava procurando outros ídolos, outros deuses. Você sempre vai encontrar na Bíblia que esse povo, o povo do Senhor, ele deu muito trabalho para o Senhor. E, portanto, o Senhor permitia que o seu próprio povo fosse castigado até por outras nações. Vamos para o versículo, ou seja, o capítulo 9 de João, versículo 31. Aqui tem um versículo que diz assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Você pode até dizer que é um versículo isolado, mas não é isolado, porque aqui já estamos mostrando 3 versículos. Nós vimos lá onde Salomão foi exortado, né? Nós vimos lá também Isaías, e agora nós estamos aqui no Evangelho de Cristo que escreveu João. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Vírgula, ponto e vírgula, mas, vírgula, se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, aí se ouve. Então, se a pessoa não é temente a Deus, está com as suas iniquidades,
não faz a vontade de Deus, você acha que Deus vai ouvir a oração? Não. Então, a chave para que você possa acessar o lugar santíssimo, a chave quem é? É Cristo. Porque é por meio dele. Ou seja, a Bíblia diz: aquele que não nascer de novo não poderá entrar no reino de Deus. Então, uma vez que o homem ele é nova criatura, ele se arrependeu, deixou a vida velha. Então, quem passa a habitar na vida é o Espírito de Deus. Aí sim, a oração desse homem, tá? Ela é ouvida sim e atendida. Por quê? Porque esse homem já fez o seu compromisso. Então, Deus não ouve? Esse entendimento aqui é o seguinte: Deus ele não é surdo, não. Ele sabe de todas as coisas. Inclusive, todos darão contas até de palavras frívolas. Então Deus conhece todas as coisas. Quando ele não ouve, ele não atende. Porque o que Deus quer, primeiro, o que é? Arrependimento. Se o homem se arrepende e ele continua sendo fiel até o fim, ele perseverar até o fim, então, qualquer momento que ele fizer uma oração, o Senhor está com os ouvidos abertos. Que o Senhor sempre está atento, sempre o Senhor está de braços abertos. A Bíblia diz que o Senhor sempre está de braços abertos para salvar. E o Senhor quer salvar todos. Mas quando se trata de oração, e olha só o que eu estou falando aqui. Eu estou falando aqui, tá? Até mesmo de pessoas que conhecem a verdade, mesmo assim, se não estiver em comunhão com Deus e com os irmãos, essa oração é em vão. Portanto, eu quero deixar aqui para você que, na realidade, para Deus ouvir a oração, é necessário esses requisitos: arrependimento, nascimento, né? Novo nascimento, nova criatura, deixar as coisas velhas, as coisas do mundo e seguir a Cristo. Essa aqui foi a reflexão que eu deixo para todos. Que Deus abençoe grandemente.